Olá pessoal, tudo bem? Então a nossa primeira aula domiciliar, vai ser sobre vozes verbais. Isso está lá na apostila de vocês na página 92, tá? Então já podem pegar a apostila para irem acompanhando. Página 92, as vozes verbais, tá? Para iniciar eu coloquei aqui, acho que está nítido para todo mundo, a voz, a letra é feia, a voz também, né? Mas vamos lá, vozes verbais. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente ou paciente da ação, tá? Então, as vozes verbais servem para indicar se o sujeito ele está recebendo a ação ou ele está praticando a ação, tá? Então, são 3 as vozes verbais, tá? Eu vou apagar isso e vou colocar aqui quais são as 3 vozes verbais. Ok? Então vamos lá. A primeira voz verbal que a gente tem, é a ativa. Então, a primeira, tá? Então nós temos, vocês têm na apostila de vocês, que é ativa. Tá? Então a voz ativa é quando o sujeito ele é agente, isso é, pratica ação expressa pelo verbo. Então vou colocar aqui. Quando sujeito é agente, tá? Isto é, pratica ação expressa tá? Então, quando o sujeito é agente, né, ele pratica a ação expressa pelo verbo, ok? E aí nós temos a segunda, tá? Que é a voz passiva. Deixa eu colocar igual a outra. A voz passiva é o contrário. É quando o sujeito é paciente. O sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo, tá? Então vocês viram aqui que uma é o contrário da outra. Nós temos a voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo, e a voz passiva, quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo, tá? Então das 3 já foram 2. Vamos para a terceira. A terceira, tá? A terceira é a voz reflexiva. Que é a voz reflexiva quando o sujeito é ao mesmo tempo, ele é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, pratica e recebe a ação. Pratica e recebe a ação.
ok? Então essas são as três vozes verbais: voz ativa, passiva e reflexiva, ok? Agora a gente vai ver mais detalhadamente cada uma delas, ok? Voz ativa, então, vamos lá. A voz ativa, quando o sujeito é o quê? É agente. Muito bem. Então vamos lá. Sujeito agente é aquele, então, vocês já viram antes ali, é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos a um exemplo. Um exemplo aqui. A criança quebrou o copo. Muito bem. Quem é o sujeito agente aqui? A criança quebrou o copo. Quem praticou a ação? A criança. Então a criança aqui é o sujeito agente, tá? Então é ela que faz a ação, que pratica a ação expressa pelo verbo, tá? A ação aqui ela é praticada pelo sujeito, ok? E na voz passiva? Vamos lá. Na voz passiva, o sujeito é paciente. O sujeito é paciente. Então, se o sujeito é paciente, ele recebe a ação praticada pelo agente da passiva. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui a gente tem na voz ativa, a criança quebrou o copo. Agora vamos pegar a mesma frase e vamos transformá-la para a voz passiva. Então vamos lá. Exemplo. O copo foi quebrado pela criança, tá? Então nós temos aqui o copo é o sujeito paciente e nós temos aqui pela criança que é o agente da passiva. Então aqui o sujeito recebe a ação praticada pela agente da passiva. Então o copo recebe a ação praticada pela criança, que é o agente da passiva, ok? Entenderam voz ativa, voz passiva. Agora então eu vou passar um exemplo da voz reflexiva. A voz reflexiva então. A voz reflexiva é quando o sujeito... O que acontece com o sujeito? O sujeito é sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Então, na voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Ele pratica a ação expressa pelo verbo e sofre a ação expressa pelo verbo. Vamos ver aqui, então, um exemplo. A criança machucou-se. Nós temos aqui, então, sujeito agente e paciente, que é a criança, porque foi ela mesma, né, que se machucou, tá? Ela não machucou ninguém, ela machucou a si mesmo. Então, é quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. O machucado aconteceu nela, então foi ela que fez e ela que recebeu a ação, ok? O sujeito recebe a ação praticada por ele mesmo.
nós temos dois tipos de voz reflexiva, tá? Nós temos dois tipos. Então, a voz reflexiva tem dois tipos, tá? Então, essa, que é quando o sujeito recebe e pratica ação, tá? Sobre si mesmo. E o outro tipo é reflexiva recíproca. Tá? O que é essa voz reflexiva recíproca? O que ela é? Quando tem dois elementos como sujeitos, um pratica ação sobre o outro. Por exemplo, Paula e Renato. Paulo e Renato amam-se. Por que essa ação é recíproca? Porque um ama ao outro. A ação, né, tanto é de Paula como de Renato, tá? Então, existe a voz reflexiva quando o sujeito pratica ação e recebe ação sobre si mesmo, e quando a ação é recíproca. Paula ama Renato e Renata ama Paulo, ok? Então, nós vimos aqui cada uma das vozes e exemplo de cada uma delas, ok? Vamos ver como é que fica. Dá mais um exemplo aqui, quando a gente tem uma frase na voz ativa e a gente passa ela para a voz passiva. Vamos ver então. Então, uma passagem da voz ativa para voz passiva. Um exemplo. Voz ativa primeiro, então. A justiça condenou os culpados. Ok? Qual é o sujeito agente aqui? A justiça condenou os culpados. Quem é que pratica a ação? A justiça. Então, justiça aqui é o agente, é o sujeito agente. Ok? Agora vamos transformar essa mesma frase para a voz passiva. Então, os culpados foram condenados pela justiça, tá? Aqui nós temos que os culpados, ele é o sujeito paciente. E aqui, pela justiça, nós temos o agente da passiva. Então, aqui, quem é o sujeito? Tá? O sujeito aqui é os culpados. Aqui eles não fazem ação, eles recebem a ação praticada pela agente da passiva, ok? Então, uma frase na voz ativa transformada para a voz passiva. Vamos apagar esse de novo e vamos para mais alguns. Nós temos a voz passiva e nós temos tipos da voz passiva, tá? Nós temos a voz, ela possui dois tipos, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Então vamos lá para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela constrói-se da seguinte maneira: sempre vai ser um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Então, vou colocar aqui. Seguinte maneira. Tá? Então, sempre vai ser. Vou pegar o outro aqui. Vai ter um
verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Vamos colocar no exemplo, então? Vamos lá. A escola será pintada. Nós, então temos aqui um verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, tá? Um outro exemplo. O trabalho é feito por ele, tá? Então nós temos aqui nós temos o será, que é o verbo auxiliar, e aqui o verbo no particípio. Aqui nós temos o é, que é do verbo ser, que é um verbo auxiliar, e o feito, que é um verbo no particípio. Então essa é a voz passiva analítica, ok? Então ela se constrói com o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, ok? Agora nós vamos para a voz passiva sintética. Vamos lá. A voz passiva sintética, ela constrói-se da seguinte maneira, tá? Então vou colocar aqui. Sempre ela constrói-se com o verbo na terceira pessoa, tá? Seguido do pronome apassivador se, ok? Então vou colocar um exemplo aqui, dois exemplos. Um exemplo. Constrói-se não. Abriram-se as inscrições para o concurso. Tá? Então nós temos aqui, ó, o verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser, partícula apassivadora. Então, voz passiva sintética, ela é formada com um verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Um outro exemplo aqui, acho que vai dar para colocar aqui mais pequenininho. Destruiu-se o velho prédio, tá? Então, destruiu, tá? Verbo na terceira pessoa, aqui é a terceira pessoa do plural, aqui a terceira pessoa do singular, mais a partícula apassivadora, ok? Então, a voz passiva analítica é formada por um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. A voz passiva sintética ela é formada por um verbo na terceira pessoa, mais a partícula apassivadora se, ok? Aqui também o agente não é expresso na voz sintética, vocês não sabem quem fez isso. Então o agente aqui ele não é expresso. Na voz passiva sintética, o agente ele não é expresso. Ok, gente? Então com isso foi mostrado para vocês as três vozes verbais, alguns exemplos, tá? A ramificação que sofre a voz passiva em voz analítica e voz sintética. Tudo isso, gente, vocês têm na apostila de vocês, tá? Deem uma lida lá, ó, na página 92 tem tudo isso, página 93 também,
tá? 94, 95, toda essa explicação tá aí, mas tá lá mais detalhada, ok? Então, assistam esse vídeo, se precisar voltar de novo para pegar a explicação de novo, assista de novo, tá? Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, se quiser chamar no privado também, ok? E aí vocês têm as atividades para fazer. Vocês vão fazer a atividade que começa na página 96, atividade 20, até a atividade 31, da página 100, tá? Então inicia na atividade 20 e vai até a atividade 31, ok? Aí vocês vão fazer, né, referente a essa aula, a aula de hoje, segunda-feira. E aí na próxima aula, depois eu vou falar com vocês no WhatsApp e falar como é que eu vou cobrar, como é que vocês vão me enviar. Eu vou deixar lá o meu e-mail, provavelmente vocês vão me enviar por e-mail as atividades, ok? Para eu poder fazer a correção lá e dar a presença para vocês da participação das atividades e exercícios. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, né? Chame no WhatsApp, perguntem, ok? Beleza? Até a próxima aula.